A Elo Brasil se apresenta e apresenta 90 dias para mudar a sua vida. Pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita nos órgãos competentes. Há mais de anos atuando no mercado. Proprietária do marketing Elo Brasil e do sistema de automação de vendas dentro e fora da internet. A Elo Brasil faz parte de uma corporação empresarial situada na Ásia, Europa, Oriente Médio, África e continente americano, com escritórios em São Paulo e Salvador, na Bahia. Portanto, temos equipamentos com alcance mundial, o que viabiliza serviços e produtos numa atuação ampla na face do globo terrestre. Conscientização alimentar. Você sabe a diferença entre alimentação viva da alimentação morta? Pesquisas afirmam que 80% das enfermidades são devido à intoxicação do organismo através da alimentação morta. Segundo a OMS e o Ministério da Saúde, são mais de 300 milhões de consultas médicas anuais só na rede pública de saúde. Mais de 8.740 tipos diferentes de doenças. A desnutrição, obesidade, colesterol e pressão alta aumentaram em 240% na infância, adolescência e entre os adultos nos últimos 20 anos. Note o que entram nas cozinhas de todas as casas: alimentos industrializados, repletos de agrotóxicos, fertilizantes, hormônios, antibióticos, conservantes, corantes e muitos outros. Um monte de alimentação morta. Outro grande inimigo é o modelo tradicional de preparo dos alimentos nas panelas. O uso de água, óleo e gordura, cozimento em temperatura acima de 100 graus. Óleo e gorduras aumenta o colesterol, inicia cardiopatias e uma série de riscos à saúde. O calor acima de 100 graus, o alimento superesteriliza, se tornando comida morta. O uso de água para cozinhar conduz à perda de cor, sabor, vitaminas e sais minerais dos alimentos. Por esses fatos e muitos outros, a cozinha deveria ser tratada como um laboratório, pois a forma tradicional de preparo nas panelas não mantém os nutrientes. A realidade é, 80% dos seres humanos possuem problemas e insatisfação com seu organismo, porque o mesmo não está sendo nutrido da maneira correta. A alimentação morta é a causa do grande índice de envelhecimento, doenças e mortes. A questão é combater o mal pela raiz. Após inúmeras pesquisas, descobrimos que não importa a marca ou qualidade das panelas, seja de barro, vidro temperado, aço inox, alumínio ou panelas de pressão. A questão seria preservar as características nutricionais dos alimentos. O que ficou comprovado que todas essas panelas expõem os alimentos vivos em temperaturas superiores a 100 graus, transformando-os em alimentação morta. É aí que surge uma extraordinária solução: o aparelho NutriFácil, o mais avançado desintoxicador e gerador de nutrição dos últimos tempos. Prepara alimentos hidratados pela natureza, sem água, sem óleo e sem gordura, em temperatura baixa, a ideal, deixando assim os alimentos com suas características nutricionais quase intactas. Aparelho NutriFácil, liga especial dentro dos padrões da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, conforme resolução de 20 de março de 2007. Aparelho NutriFácil, sem óleo, sem água, sem gordura, em temperatura baixa, a ideal. 90 dias para mudar a sua vida. Composto por 10 peças, sendo recipiente tampa número 1, 3 litros, recipiente tampa número 2, 5 litros, recipiente tampa número 3, 7 litros, uma boleira, uma cuscuzeira, 2 discos separadores de alimentos e um manual de instrução com receituário. 90 dias para mudar a sua vida. Conheça agora a extraordinária tecnologia NutriFácil. Escolhemos o aparelho do tamanho desejado, colocamos na chama média do fogão, em seguida adicionamos a carne vermelha com tempero a gosto. Podemos colocar peixe, frango, todos juntos de uma só vez. Observe que esse grande diferencial só é possível acontecer pelo fato do aparelho NutriFácil não necessitar uso de água para todos os alimentos hidratados pela natureza. É justamente a água que iria fazer migrar as cores e sabores entre os alimentos. Podemos acrescentar diversos tipos de alimentos. Note mais uma vez que todos esses alimentos hidratados pela natureza serão preparados todos juntos, sem água, sem óleo e sem gordura. Você também pode fazer deliciosas sobremesas e tudo ao mesmo tempo, com muita economia e praticidade.
Durante o processo de cozimento, aguarde soltar vapor entre a tampa e a borda do aparelho. Nesse instante, deve-se diminuir a chama do fogão, pois neste momento a tampa irá lacrar hermeticamente. Você irá perceber com o aparelho Nutrifácil que, independente do tempo, não irá secar, grudar e nem queimar os seus alimentos. Porém, deixando em média 25 minutos, abra a tampa e irá encontrar a sobremesa e todos os alimentos prontos, com os seus sabores e valores nutritivos integrais. 90 dias para mudar a sua vida. Perceba quantas toxinas o aparelho Nutrifácil consegue extrair dos alimentos. Note, se essas toxinas conseguem entupir um cano de pia, imagine o que está fazendo com o seu organismo e o da sua família. Pense nisso. 90 dias para mudar a sua vida. Tempo médio de 45 a 60 minutos para o cozimento de feijão, 30 minutos para o arroz integral e 25 minutos para o arroz branco. Adicione o tempero de sempre, mas sem óleo e sem gordura. Depois desse período, é só abrir e servir um arroz ou feijão solto, nutritivo, feito em baixa temperatura, sem uma gota de óleo, totalmente natural. Nunca mais usaremos a panela de pressão. O nome já diz, pressão. Com Nutrifácil, pressão nunca mais. Vejamos agora o preparo de massas, exemplo do macarrão ao molho. Sem escorrer, sem óleo, totalmente solto, adicionamos o molho a gosto. A seguir, 1 litro de água para cada 500 gramas de macarrão, sem óleo e sem gordura. Tampe. Assim que soltar o vapor, retire a tampa e adicione o macarrão, espaguete ou parafuso. Deve-se mexer o macarrão até ficar totalmente solto. Tampe de 8 a 10 minutos. Após esse período, pode abrir e servir um macarrão feito com baixa temperatura, sem escorrer. 90 dias para mudar a sua vida. Vamos agora assar carne, bolo e pizza. Pegue uma das tampas maiores, forre internamente com papel alumínio, tampe com um disco separador de alimentos, adicione as carnes sobre o disco separador e tampe. Agora é só deixar em média 60 minutos, abra em períodos de 20 minutos. Atingindo o ponto desejado, irá encontrar uma carne assada de primeira, seja frango, peixe ou carne vermelha, totalmente livre de gorduras, toxinas, monóxido de carbono, o que chamamos de gás nos alimentos durante o processo de assar dentro dos fornos tradicionais. Nutrifácil, assamos com total segurança. Desejando assar bolo? 90 dias para mudar a sua vida. Devemos deixar o tempo médio de 30 minutos. Depois desse tempo, é só abrir e servir. Um bolo muito bonito e saudável para toda a família e livre de toxinas. Da mesma forma, podemos fazer uma pizza. Coloque a pizza sobre o disco separador de o tempo de 15 a 20 minutos. Em seguida, pode abrir e verificar uma pizza segura, saudável e deliciosa para toda a família. Imagine, até pipoca sem óleo o aparelho Nutrifácil realiza. Uma pipoca caseira, sem óleo e saudável. 90 dias para mudar a sua vida. Agora iremos apresentar como fritar sem óleo e sem gorduras. Primeiro, pegue uma das tampas do tamanho desejado. Leve a chama média do fogão com um disco refletor. Deixe aquecer um pouco. E podemos adicionar a carne vermelha, frango ou até mesmo peixe. Em seguida, recoloque o disco tampando os alimentos por 15 minutos em média. Durante esse tempo, podemos perceber que irá soltar uma quantidade de resíduos das carnes. Escorra todo esse resíduo algumas vezes. Ele seria ingerido por toda a família, causando inúmeras doenças. Com o aparelho Nutrifácil, separamos o joio do trigo. Adicione o tempero a gosto. Depois de alguns minutos, está pronta uma fritura light, saborosa e saudável para toda a família, sem uma gota de óleo, sem gorduras. 90 dias para mudar a sua vida. Percebeu porque a alimentação preparada no aparelho Nutrifácil ajuda a reduzir peso, colesterol, pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares e muitas outras? O aparelho Nutrifácil é tudo isso e muito mais. Economia, praticidade, nutrição, saúde, beleza e bem-estar. 90 dias para mudar a sua vida.